Muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Encontro 7, que agora estamos fazendo exatamente no sétimo dia, né? O dia que nosso Deus Todo-Poderoso nos permite encontrar no sábado. Boas-vindas a você que está aqui conosco. Já estamos tendo os dias mais frios, né? Por isso que a gente já está usando a blusa aí. E vamos iniciar então com uma breve oração. Eu convido você a orar comigo para nós iniciarmos então a discussão do tema proposto de hoje. Feche seus olhos e falemos com Deus. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez. E nesse encontro, Pai, falaremos a respeito de coisas importantes, daquilo que é necessário para crescermos espiritualmente. Colocamos tudo em Tuas mãos e agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de discutir temas, de refletir nessas palavras e queremos ter reavivamento e reforma em nossa vida através do poder do Espírito de Deus para agradá-lo. Porque só o Senhor pode fazer isso por nós. Em nós e através de nós. Em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos iniciar então. Sejam todos bem-vindos aí. Tá me ouvindo, irmão Clayton, querido? Sim, sim, perfeito. Maravilha. Então vamos lá. Hoje a proposta, né, é, é nós discutirmos aí o capítulo número 5, né? Hoje é dia 15. E vamos fazer aqui, dividindo ele em duas partes. Parte 1 e parte 2, né? E o capítulo 5 veio falando ali a respeito da chave da experiência prática. A gente sabe que o cristianismo, ele é muito, ele é muito didático, ele é muito prático. Se ele não acontece de forma real na sua vida, na minha vida, ele passa a ser algo meio que utópico. E quando a gente diz de utopia, quando a gente fala de utopia, biblicamente falando, espiritualmente falando, nós estamos tendo um grande problema. E isso acaba se tornando um desfavor para o Evangelho de Cristo. E uma das perguntas que o pastor Helmut, traz, né, na, na proposta ali do estudo do capítulo 5 é: como implementar e experimentar a solução divina em minha vida? E outra pergunta que ele faz também: como devorar para ter certeza de que estou cheio do Espírito Santo? Essas são duas perguntas que muitas vezes você e eu fazemos, né? É comum fazer essas perguntas e tenho percebido que a maioria de nós, ou a grande maioria das pessoas, não tem resposta para essas perguntas. O que fazer, né? Aí ele fala a respeito da oração para estar cheio do Espírito Santo. E ali diz, Gálatas capítulo 3, verso 24: assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. E ele diz que para que Deus nos proporcione grande e maravilhosa ajuda, para que você e eu tenhamos confiança no Pai Celestial, devemos orar com base nas promessas. O que seria orar com base nas promessas? É você não orar com base naquilo que você acha que você tem que orar, que você pode orar. E, inclusive, nossos encontros de madrugada, né? Às vezes eu passo essas dicas, né? De nós orarmos com base nas promessas bíblicas, né? Orar com base nas promessas bíblicas é permitir que aquilo que está escrito seja evidenciado na minha vida segundo a vontade de Deus. Então, você tem muitas e muitas promessas bíblicas. E essas promessas bíblicas podem ser reais se você e eu permitirmos que, através da oração, elas sejam inseridas em nossa vida. Então, um exemplo prático. E aqui, depois já deixo aqui aberto para vocês falarem, se vocês quiserem, alguma coisa que lhe chamou atenção sobre isso, né?
Você pode, com base ali, por exemplo, Apocalipse capítulo 21, um texto muito conhecido, né? Que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e aí não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, né? As coisas antigas já passaram. Você pode orar assim, né? Por exemplo, você está ali falando com Deus e diz assim, Senhor, Senhor, eu estou tão cansado de chorar, estou tão cansado de ver coisas ruins acontecer na minha vida, na vida do fulano, na vida do Beltrano, na vida do ciclano, e começa a citar nomes. Senhor, quando é que nós não precisaremos mais chorar? Senhor, eu estou angustiado. Aí você começa a abrir seu coração para Deus. Estou angustiado. Eu sei também que o Senhor passou muita dor aqui nesse mundo. O Senhor chorou também. Mas um dia, Senhor, o Senhor vai voltar. Eu quero, ó Pai, eu quero, pela tua graça, pela promessa bíblica da salvação, estar preparado para esse dia. E olha só que oração bonita, que oração profunda, né? E você tem outras promessas que Deus vai dar para nós um novo coração, coração de carne, não coração de pedra. E isso vai te trazendo conforto, consolo e poder, a poder da palavra, né? Bom, com base naquilo que você estudou, tem alguma coisa que você achou interessante, que você gostaria de pontuar aqui nessa primeira parte? Eu gostaria de dar a palavra para você se você quiser. É só ligar o microfone e falar. Só levanta a mão para eu saber, caso queira que alguém queira falar alguma coisa. Senão a gente vai tocando a ficha aqui. Então tá. Quando vocês quiserem falar, levanta a mão, tá? Porque senão é, eu fico aqui no muito falação e pouca ouvição. Muito bem. Outra coisa interessante também da proposta ao qual o pastor Helmut traz, né? Nós não vamos ver todas as páginas hoje aqui do capítulo 5, é de que a gente tem que ter certeza e a tranquilidade de que se a gente falar com Deus, Ele estará nos ouvindo. Inclusive, ao texto bíblico que diz assim, né? E se sabemos que Ele nos ouve quando ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, é muito importante, como diz ali o livro de Hebreus, né? Termos fé e confiança de que Deus fará por nós aquilo que for necessário segundo a sua vontade. Então, é necessário que confiemos em Deus. Porque se não confiarmos, como ele poderá fazer a sua vontade? E se ele fizer a sua vontade, que é contrária àquilo que eu quero, logo aquilo que ele o fez é melhor do que aquilo que eu pedi. Mas como eu confiei e pedi para que ele fizesse de acordo com a sua vontade, essa será melhor do que aquilo que de fato eu solicitei. Ele fala também a respeito de orações para pessoas que estão em situações de pecado, de vícios, né? Nós precisamos interceder por essas pessoas também. Ele diz de que ao orar, por exemplo, por pessoas viciadas, como álcool, nicotina, ele diz que aprendeu que orar por essas pessoas que estão no vício há uma diferença, porque eles podem receber uma resposta à oração através da fé. Algumas horas mais tarde, ele cita, pode-se notar que a sua ânsia por essas substâncias já não existe mais. É nesse momento que essas pessoas percebem que receberam uma resposta prática às suas orações. E Jesus disse em Mateus capítulo 11, verso 24, ele cita, portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. O espírito de profecia diz, não precisamos esperar por qualquer evidência exterior da bênção, o dom acha-se na promessa. Podemos empenhar-nos em nosso trabalho, certos de que Deus prometeu, ele pode realizar e que o dom que nós já possuímos se efetivará quando dele mais necessitarmos. Uau, que fé, né? Eu me lembro de um livro que o Jorge Morneau, ex-satanista, escreveu falando a respeito das promessas, né? O nome do livro tem que ver com alguma coisa assim no sentido orações incríveis, respostas incríveis à oração. Acho que esse é o título do livro. E nesse livro ele fala a respeito
de um momento da vida dele em que ele trabalhava numa empresa e ele fazia muito contato com clientes. E um dia, enfim, ele conta várias histórias, mas um dia ele resolveu orar por um cliente. Esse cliente gostava de uma cervejinha com álcool, né? E ele começou a dar-lhe orar e pedir ao Senhor que fizesse um milagre por ele, para que ele conseguisse vencer aquela coisa. E um dia, segundo o relato do cliente depois para ele, diz que ele pegou a cerveja e a cerveja estava com gosto ruim, gosto de choca. Acho que é esse o termo que ele usa, se eu não me engano. Aí ele tomou aquela cerveja, cuspiu fora, não gostou, falou, cerveja está com problema. Pegou outra, gosto de choca. E foi assim uma atrás da outra. Resumo da ópera. O homem pegou, jogou todas as cervejas fora e parou de tomar cerveja. E parece que todas as cervejas que ele tomava a partir daquele momento tinha gosto de ruim, gosto de choca. E aí ele contou isso pro Jorge Murnau e o Jorge Murnau disse que estava intercedendo por ele para ele conseguir parar de vencer o vício. E aí foi algo engraçado, né? Porque ele não sabia que alguém estava intercedendo por ele. E ele entendeu por quê. Então, então você que é o detentor então das minhas cervejas chocas, rapaz, olha só. E é engraçado, né? Às vezes pode ser que a pessoa nem saiba que você esteja intercedendo por ela, se bem que você pode deixar isso bem claro para que ela vença, né? E inclusive ele cita aqui o Roger Murnau. Ele diz de que os espíritos de demônios incentivam as pessoas a escutar os sentimentos no lugar da palavra de Cristo e de seus profetas. Não existe uma forma mais efetiva para os espíritos obterem o controle das vidas das pessoas sem que estas estejam como, perdão, sem que estas entendam como isso aconteceu. Isso está no livro Uma Viagem Sobrenatural, né? Então, no seu livro também, Respostas Incríveis à Oração, ele cita de que interceder por alguém é como você dar permissão para Deus para trabalhar em favor de alguém que às vezes não quer. Mas por você interceder e você ser um filho de Deus, essa oração é ouvida e isso é contabilizado no tribunal divino e então ele pode agir em favor daquela pessoa que está sendo perseguida pelo inimigo. E aí então ela passa a ter uma proteção especial para que ela tenha autonomia de pensar por si mesma, ao invés de pensar influenciada pelos anjos maus. Olha só, isso é muito forte. E a gente muitas vezes não para pensar de que o simples fato de você interceder por alguém dá para ela, como diz aqui o texto, né, a iniciativa de pensar por si e não ser deixada levada pelos seus sentimentos, mas pensar pela palavra de Cristo e dos seus profetas. Por que será que talvez muitas pessoas, talvez muitos de nós, até mesmo dentro de nossas igrejas, né, vamos dizer assim, não vamos aqui ficar adorando a pila, não. Estamos agindo com base em sentimentos e não com base na palavra? Talvez uma das respostas seja de que estamos orando pouco, intercedendo pouco, e isso nos dá uma ideia, né, do porquê estamos talvez tão longe do ideal divino. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre o que falamos até aqui ou algo ainda do que está proposto dentro da temática de hoje, do capítulo 5 até a página 88? Seja bem-vindo, Justino. Muito bem, continua. Vocês estão muito tímidos, né? Então eu vou tocar a ficha. Se vocês não levantam a mão, eu vou continuar falando aqui. Então ele vai falar também, o Jorge Moura, estou confundindo aqui. O Helmut Halber, ele vai falar a respeito das promessas, né? E que promessas são essas? Bom, ele fala a respeito das promessas bíblicas encontradas na palavra, e ele chama de promessas espirituais, abre aspas, são perdão dos pecados sobre o Espírito Santo, sobre o derramamento do poder para fazer sua obra
estão disponíveis sempre. Aí ele vai citar ali o livro de Atos, né? Já as promessas de bênçãos temporais sobre a própria vida são concedidas algumas vezes e outras não, de acordo com a providência de Deus. Queridos, isso aqui é um pulo do gato. Sabe por quê? Porque as pessoas pensam de que as promessas temporais devem ou serão sempre atendidas. Isso é mentira. Isso não é real, isso não é bíblico. Porém, as promessas espirituais, ou seja, a questão, por exemplo, do perdão dos pecados, o poder do Espírito Santo, receber o dom do Espírito Santo, derramamento das bênçãos do Senhor para fazer a obra, isso é uma resposta que Deus dá, se não de imediato, praticamente assim, de uma maneira muito curta, um prazo muito rápido. Né? Quer ver você orar para Deus enviar alguém na sua vida, no seu caminho, para você poder fazer alguma coisa por ela? Às vezes está na sua cara, no seu nariz, você não percebe. É ou não é? Eu já passei por isso. Mas é interessante notar de que, às vezes, alguns tipos de oração, como, por exemplo, cura de um câncer, cura de uma doença, aquisição de um bem imóvel, seja lá o que for, nem sempre é respondida por Deus de uma maneira tão rápida. Por quê? Porque Deus antevê de que talvez, por exemplo, a aquisição de uma coisa, de algo, a cura de alguém, não será para a glória de Deus. E às vezes pode ser que alguém, como diz o testemunho de Jesus, né? Por exemplo, um adventista que conhece aquilo que tem que ser feito e não faz. Pode ser que se ele se cure, ele acha que Deus será obrigado, como diz o testemunho de Jesus no livro Obreiros, no Obreiros Evangélicos, ela diz que alguém, é um exemplo, tá? Não estou dizendo que todos o caso é assim, mas é aquilo que eu li especificamente que ela fala sobre, por exemplo, algum cristão já conhecedor, por exemplo, da mensagem de saúde, né? E não vive essa mensagem, e está em pecado contra o seu corpo, e não usa ali os 8 remédios da natureza, está com um tipo de doença, Deus diz que ele não vai curar. É uma oração que ele não responde. Por quê? Porque a pessoa, ela pode achar que for curada e ela terá o direito que, se ficar doente novamente, de achar que Deus tem que curá-la novamente, transgredindo as leis da saúde. E isso não trará uma, uma, uma uma visão correta para aquela pessoa sobre a maneira como Deus procede com relação à vida, né, e o cuidado com o corpo. Fala, Genivaldo. Falar um, Desculpa, tua mão falar um também. pouquinho, já que o senhor disse que a gente não tá falando nada, tá muito tímido aí. Obrigado por cooperar. Aí se cumpre, nas suas palavras, o texto de buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Talvez seja esse um dos problemas, pode ser nosso também, como da maioria, grande maioria dos cristãos, de buscarem as bênçãos temporais e esquecerem as principais bênçãos, que são as espirituais. É verdade, Jonathan. É verdade. Nós temos essa tendência, né? Claro, é só ligar o microfone, querido, e falar. Eu acho que você levantou a mão, se não me engano, né? Liga o microfone, isso. Boa noite a todos. Boa noite. Mas é interessante que se o espírito vai bem, todo o restante vai bem. Né? As coisas estão interligadas, né? Porque às vezes a gente pensa assim, ó, se o espiritual está bem, tudo está bem. Não, não, é um conjunto, sabe? Mas é como você falou, Genivaldo. Eu acredito que em primeiro lugar Deus, e quando Deus está em primeiro lugar, a consequência é essa, sabe? É ir bem. Tudo vai bem. Não falta o pão, não falta a água. É o que Deus promete na palavra dele. Mas interessante que às vezes as pessoas querem o material, né? O físico, e querem deixar o espiritual de lado, né? Mas é um conjunto, sabe? E às vezes as pessoas não entendem isso, né? E buscam só uma parte. Mas Deus quer nós por completo, né? É verdade, Cleiton. Obrigado também por seu comentário. Olha só, e é interessante essa coisa aqui das promessas, né? Porque a grande maioria, é massivo isso. A grande maioria das pessoas acha que Deus é obrigado a responder às suas orações. Já percebeu isso? E quando isso não acontece, gera-se uma frustração, irmãos, a ponto da pessoa pôr a culpa em Deus naquilo que ele não é culpado. Não é verdade?
E aí as pessoas passam a orar achando de que Deus é obrigado, ou que pelo fato dele ter orado, estou falando especificamente aqui por, por uma oração no sentido de bênçãos materiais, né, temporais. E Deus vai responder. Mas não é assim. A gente não pode confundir as coisas, né? Por exemplo, quando eu ofereço a unção, eu vou nas casas das pessoas, já ofereci unção para adventista, pessoas que não são adventistas, enfim, né? A unção bíblica não faz distinção. E eu deixo bem claro para a pessoa ali, porque o texto de Tiago, capítulo 5, diz de que a unção é para três coisas. Primeiro, salvar o pecador. Do quê? Salvar para uma vida eterna, né? Será que isso é uma resposta imediata ou é algo que Deus demora para responder? Lógico que Deus responde de forma imediata. Outra coisa que o texto diz é, eu vou deixar, na verdade ele fala segunda, isso por ser em segundo lugar, mas eu vou deixar por terceiro. O texto também diz de que é para perdão dos seus pecados. Será que Deus demora para perdoar os pecados? Ou é imediato? É rápido. E terceiro, o texto diz que é para levantar o enfermo. Nem sempre Deus levanta o enfermo. Já tive experiências de unção, né? Não é Deus, não é eu que faço, é sempre o Senhor, é para a glória dele. Lembro lá em um episódio em Forquilinha, uma senhora que estava toda tomada de câncer. E fomos lá no hospital ungí-la. Ela aceitou, ela queria se batizar, só que ela não tinha nem condições de sair do hospital. E aí eu falei, olha, irmã, se o Senhor quiser te curar, te levantar, Deus vai fazer. Mas também, se não fizer, a senhora saiba que a senhora vai descansar em paz, né? E ela tomou a unção ali, foi curada, foi perdoada. Queridos, a mulher se curou, quer dizer, se curou. Deus curou ela. E ela saiu do hospital, se batizou quando ela melhorou, né? Porque de fato ela foi curada, seguiu seu caminho feliz e morreu de coronavírus depois, né? Depois de alguns anos aí que teve essa mazela aí. Olha só que interessante. Então, já vi casos também. Vou falar aqui, meu pai, né? Minha mãe tá ali que não pode, não pode me deixar mentir, porque ela foi testemunha junto comigo ali. Eu me lembro o dia que o pastor foi lá visitá-lo e ungí-lo. O pai não foi curado. E Deus respondeu de forma clara para ele, segundo o próprio testemunho, de que, Silvio, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, Deus disse bem claro para ele que ele não iria curá-lo. Ou seja, meu pai não seria curado por Deus. Deus disse isso para ele, deixou bem claro isso para ele. Ficou triste? Ficou. Ele queria ser curado, ele queria viver mais. Mas uma coisa, ele morreu de forma tranquila, sabendo de que Deus estava com ele, né? Graças ao Senhor. Então, nós temos essas circunstâncias, elas ocorrem, e nós temos que passar essa esperança para quem está ao nosso redor, ensiná-las de que existem respostas imediatas relacionadas às questões de promessas espirituais, principalmente no poder do Espírito Santo, e algumas outras temporais podem ou não ser respondidas. E não fiquemos ansiosos, ociosos, tristes ou chateados se o Senhor não responder. Porque pode ser que ele não responda, e se não responder de forma imediata, é porque não é bom para nós e não vai ser para a honra e glória de Deus. Então, Deus é sapiente com relação a isso. Devemos ser gratos também, né? Porque é tão bom quando as pessoas agradecem, né, a você. Como cristãos, a gente não fica esperando, vamos dizer assim, uma moeda de troca, né? Por exemplo, eu como pastor, aí eu vou fazer um bom trabalho, vou dar o meu melhor para que alguém da associação, algum líder, algum presidente venha falar palavras afáveis aos meus ouvidos. Não, a gente não precisa disso, não queremos isso. É lógico que um reconhecimento é legal, né? Como, por exemplo, o vosso pastor, chegar em você e dizer assim, ô meu amigo, louvado seja Deus pelo lindo trabalho que você tem feito. Isso te dá ânimo, isso te dá força. Você sabe que está indo para o caminho correto, ou pelo menos você tem a certeza de que aquilo que você está fazendo está sendo glorificado por Deus. Ou quando alguém chega e diz assim para você, em uma visita, em um pastoreio, oh, muito obrigado pela sua visita, você é um anjo de Deus, louvado seja Deus por você aqui na minha casa, que linda voz que você tem, ou alguma coisa assim do tipo, né? Isso vai fazendo com que a gente tenha certeza de que estamos no caminho certo. A gente só tem que tomar cuidado com as motivações por detrás. Porque o ser humano também é tão terrível que
Se a gente tem muito tipo de elogio em nós, nós podemos pender achando que de fato nós somos tão bons quando está sendo falado. E aí isso pode se tornar perigoso para nós a ponto de a gente se desviar do foco. E a gente tem que aprender a trabalhar isso aí. Como diziam os nossos colegas, os nossos pastores, né, no teológico. Quando você achar que você é bom demais, lembre-se que você não é nada, né? Baixa a bola aí e se põe no seu lugar de pecador. Isso é verdade, né? A gente tem que estar sempre se policiando com relação a isso. E devemos agradecer, né? Isso demonstra confiança em Deus. Eu me lembro daquela parábola de um dos leprosos que voltaram, né? Parábola, não, história real, de um dos leprosos que voltaram. A gente tem que ser aquele que voltou. Não devemos ser como os 9 que foram voltar para a sua vida e se esqueceram do mais importante, que é agradecer a Deus. A gratidão preenche o nosso coração e nós precisamos carregar isso conosco, porque Deus é grato por nós existirmos, mesmo que isso tenha trago uma grande tristeza para o seu filho, e ele fica feliz quando a gente o agradece, porque o agradecer é um ato de se ligar a esse Deus e reconhecer que ele fez tudo isso. E o reconhecimento nos conecta com ele de uma maneira muito íntima, de uma maneira muito especial. Indo já para o último ponto, se tiver alguém que queira falar alguma coisa, levantar a mão aí. Se eu não enxergar, permaneça até que eu te dê a palavra, porque pode ser que às vezes olhando aqui para o texto eu não veja quem está ali na tela. A mudança de pensamento, né? O texto ali base que o pastor Helmut usou é o Romanos 12, né? Que é necessário mudar os pensamentos nesse momento. Transforme-se, renove sua mente. Isso não pode ser algo feito por eu mesmo, por mim mesmo. Isso é perigoso demais. E nós temos hoje uma teologia, uma ideologia muito de autocontrole. Eu consigo fazer isso, eu posso aquilo, vocês conseguem resolver os seus problemas. Nós temos aí a psicologia, não falando mal da psicologia, mas às vezes ela nos leva a ser muito autômatos, sendo que o cristianismo é o contrário. O cristianismo, o se aproximar de Deus tem que ver com dependência. Quanto mais nos aproximamos de Deus e da Bíblia, essa apostila tem nos ensinado que devemos ser cada vez mais dependentes do poder do Espírito de Deus e menos dependentes de nós mesmos, porque em nós não há sequer nenhum mérito. Aí ele disse, né, talvez você pense, geralmente eu não consigo fazer isso, nem sequer posso imaginar fazendo isso. Ele diz, você deve se lembrar que há muitas coisas que não podemos explicar. A maioria de nós não sabe o que é eletricidade, mas a gente usa mesmo assim. Então, a maioria de nós não sabe como as crianças aprendem a falar, mas todos aprendemos mesmo assim. Então, achamos a natureza constantemente rodeada de maravilhas além da nossa compreensão, diz o testemunho de Jesus. Deveríamos, pois, surpreender-nos de encontrar também um mundo espiritual, mistérios que não podemos soldar? E por conta disso, devemos permitir que mesmo que sem dar sentido ou sem ter muito sentido naquilo que Deus pede para mim e para você, como Naamã, a despeito de às vezes titubearmos como ele, façamos, porque se Deus pedisse algo difícil para fazer, nós não faríamos. Então, vamos fazer, vamos avançar, vamos permitir confiar em Deus. Confie de todo o seu coração, diz a promessa bíblica de Provérbios 3, 5 e 6, e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor todos os seus caminhos e ele vai te endireitar as suas veredas. Então, nós podemos encontrar esses conselhos preciosos, né? Ele diz também para nós orarmos para o Espírito Santo, né? Ou pelo Espírito Santo, não esquecendo de que é necessário buscarmos e nos entregarmos plenamente a Ele. E ele coloca aqui uma observação interessante, não devemos nos esquecer de que não é sobre persuadir a Deus e convencê-lo de fazer nossa vontade. Pelo contrário, é sobre crer em suas promessas e em sua fidelidade. Nós não devemos ficar, vamos dizer assim, querendo falar, convencer a Deus de nos dar o Espírito, mas não é mais uma questão de eu e você aceitarmos ou crermos nessa promessa já conferida de que será dada para aquele que assim o quiser. Então, a oração é parte do pressuposto de que nós queremos que ele nos dê a fé suficiente e nos prepare suficientemente
para termos a graça do Espírito de Deus, um reavivamento, como nós vimos lá no livro de Lucas. E aqui, então, a gente vai parar a primeira parte, para que daí a segunda parte nós tenhamos aí a oportunidade de estar discutindo no próximo sábado, né? Na verdade, não no próximo sábado, mas do sábado, dia 13, porque o próximo sábado, dia 30, deixa eu ver, não, perdão, dia 22, nós temos mais um encontro. E aí, nesse dia 22, vamos discutir a parte 2, a irmã Rúbia que estará fazendo, se Deus quiser, se tudo der certo, né? E aí, então, no dia 29, não, no dia 30, perdão, é que nós vamos ter ali a nossa próxima vigília, né? A ideia é fazermos uma vigília ali mais próximos dos irmãos do Sertão do Jacó. Eles solicitaram para que fizéssemos uma vigília lá. Então, quem quiser ir para lá, se aventurar nos matos de lá, será bem-vindo, viu? Então é isso. Que a graça de Jesus esteja conosco e, como ele nos prometeu, confiemos nessas promessas, porque certamente ele estará com todo aquele que o buscar em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus. Amém. Alguém gostaria de falar mais uma coisa antes de finalizarmos, então, esse momento de discussão e a gente parte ali para a oração final dessa primeira parte, né? Ok. Vamos orar, então. Deixa eu ver quem que eu vou pedir para orar aqui. Eu pedi para o irmão Genivaldo fazer essa oração. Pode ser, valoroso? Faça essa oração para nós aí, por gentileza. Vamos orar então? Louvado e exaltado seja o Senhor Deus Todo-Poderoso. Obrigado, querido Deus, por nos permitir ouvi-lo mais uma vez esta manhã. Obrigado pelo encontro. Queremos agradecer porque o Senhor demonstra, através do Espírito Santo, o desejo de nos salvar, de nos mostrar o seu amor e nos permitir um dia estarmos eternamente com o Senhor. Queremos agradecer pelos textos bíblicos, pela explicação. Muito obrigado e nos ajude, pelo poder do Espírito Santo, a entendermos de que as bênçãos espirituais são maiores e são eternas, e de que as bênçãos temporais são dadas conforme a sua vontade. Ajuda-nos a vivermos cada dia ao seu lado, cumprindo seus mandamentos, orando, jejuando, comungando com o Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos ajudado, tem respondido nossas orações. Temos a certeza de que cada irmão que está escutando sente o Espírito Santo tocando diariamente na vida, e muito obrigado por isso. Obrigado porque o Senhor tem nos conduzido, tem nos apoiado, tem nos dado forças, tem nos motivado, através do poder do Espírito Santo, a permanecermos nas suas promessas e aguardarmos a vinda de Jesus. Amém. Abençoe toda a sua comunidade, os irmãos, sejam com eles, que eles também compreendam os desígnios de sua palavra, compreendam o relacionamento que tenham que ter com o Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é nosso Deus, nosso Salvador, nosso Rei e nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito bem, agora a gente vai para o momento da intercessão, né? Quem é que gostaria de interceder? Só levante a mão para eu ver aqui. Ok, Silvana, Rufino, Rogério. Perfeito. Irmão Clayton, irmão Genivaldo, não? Então tá. Vamos lá. Então vamos fazer nessa sequência. Eu vou pedir para minha mãe. Mãe, você começa contigo, passa a bola para o irmão Rogério, e aí eu faço o último momento de intercessão. Tá certo? Tranquilo? E aí, antes de eu começar, eu fico em silêncio. Se o Clayton ou o Genivaldo ou outra pessoa que entrar aqui no encontro quiser também interceder, a gente dá essa oportunidade para a pessoa, caso ela queira. Então, ficar um pouquinho em silêncio. Aí, se vocês começarem a orar, aí deixo vocês orar, e aí depois eu oro por último. Então, vamos lá. Pode começar, mãezinha. Fica à vontade. Obrigada, meu paizinho, por esses momentos tão especiais, por a gente aprender, entender um pouco sobre o processo da oração. Realmente, Pai, aquele que está buscando, aquele que deixa o Espírito Santo trabalhar na alma e no coração, a oração da pessoa é uma oração diferenciada. Não é uma oração egoísta, mas é uma oração confiante. A pessoa passa a ser grata
ao que o Senhor quer para nós, porque nós sabemos que nós não temos condições de querer exigir nada do Senhor quando há compreensão, mas o Senhor é longânimo, o Senhor é amável, o Senhor sabe tudo e nós não sabemos nada. Pai, estive intercedendo para o pai da Karina, que faz pouco tempo, faz 4 meses que ele perdeu a esposa. A família está sofrendo. Não é fácil o que eles passaram. E ontem, inclusive, daqui a pouco tem que ir lá no velório para poder sepultá-lo. E ele veio falecer, pai, depois de 4 meses que a sua esposinha faleceu. No fundo, ele estava tão triste, que ele não queria mais se alimentar, perdeu a vontade de viver. Foi triste, porque ele não se ajudava. Mas a gente não consegue entender as coisas. E ele veio falecer, pai. Imagina uma família que acabou de perder a mãe e agora perdeu o pai. Eu intercedo pela essa família, pela Karina, que ela está até doente das perdas, porque são pessoas que não têm assim o conhecimento igual nós. Então eu intercedo por eles, pai. Ajuda eles a entender que a vida é difícil, mas quando a gente está no Senhor, quando a gente se entrega, as coisas ficam com menos dor. Dói do mesmo jeito, mas a esperança faz a gente enxergar e ser diferente. Então eu intercedo por eles. Ajuda ela a entender tudo isso. E ainda a família tem assim um pouquinho de divergência. Tem uma das irmãs que a mãe faleceu e ela não foi, ficou redutiva, não foi ver a mãezinha. Agora o proceder do pai nem sei também. Então, são coisas tristes que às vezes a pessoa toma assim uma providência, uma atitude que às vezes vai doer na alma da pessoa. Então, por favor, trabalha também no coração dessa irmã redutiva, ajuda ela a entender que aqui é uma passagem muito curta e a gente não deve viver com picuinhas, com assim, com raiva, mas ter assim a humildade do perdão dentro da nossa alma em todos os aspectos. Obrigada, Pai. E também, Pai, continuando a intercessão, eu imploro o nome do, do Daniel, que perdeu o irmão dele também, o Ezequiel. Ele estava até bem, ele não estava se envolvendo nas drogas, mas com a perda do irmão, ele voltou ao declínio. Também peço, Pai, para o Ednei, que esses dias estava dentro da igreja e o outro dia estava no sinaleiro pedindo dinheiro para poder se drogar, e ele tem 4 filhos, Pai. Que situação terrível. Então, por favor, eu peço e imploro, Pai. Também, Pai, eu peço para o André, que casado também, tem 2 filhinhos, e por causa da bebida ele não consegue nem firmar no serviço. E é uma pessoa boa, querendo se libertar, mas não consegue. Peço também para minha prima, que é com relação também à droga, e às vezes ela fica assim, redutiva. Então eu peço para cada uma dessas pessoas. E também para os doentes, Pai. Quantas pessoas doentes? E a gente sabe que nós estamos doentes porque a gente não segue a orientação dos 8 remédios da natureza. Porque se nós seguíssemos, seria diferente a nossa vida. Mas tenha piedade e compaixão da humanidade, Pai. E esses que estão assim acamados, que estão no leito da dor, o Gustavo, um menino cadeirante, tão novinho, já vai fazer quase 3 meses que ele está hospitalizado, Pai. Não é fácil. Tenha piedade e misericórdia dele. Ele estava na UTI, mas a graça e a misericórdia do Senhor fez ele sair. Devagarzinho ele está melhorando. E ele até reconheceu
que se não fosse o poder de Deus, o que seria dele? Então, que o Senhor continua trabalhando na mente, no coração, principalmente do pai e da mãe dele, Pai, que eles ainda estavam dentro da igreja e, de repente, saíram e estão assim, com o coração difícil de entendimento. Então, eu peço também intercessão. E peço também, Paizinho, por favor, para os jovens, Pai. A situação está tão difícil nesse mundo, Pai. As crianças, os jovens, eles estão assim, tão assim arredados na tecnologia, nas coisas desse mundo, que eles não têm mais sensibilidade para o amor que vem de Ti, Pai. E os pais também não estão colaborando de ajudar, direcionar, mostrar, fazer com que eles possam assim enxergar que estão no redil do inimigo. Tenha piedade e misericórdia. E por minha vida, a vida dos meus familiares, a vida dos meus filhos, o Felipe como um servo do Senhor, Pai, tenha piedade e misericórdia. Por favor, que ele não venha fazer nada de si mesmo, mas sempre inspirado pelo seu Santo Espírito. Uma mãe é o dever dela, sempre orar pelo filho. Então eu intercedo, Pai, a vida dos meus filhos, que o Senhor conduza de tal forma que eles venham sentir o Espírito Santo e que eles venham viver para a honra e glória do seu santo grande nome. Amém. Perdoa as nossas falhas, continua conosco e obrigada, Pai. Obrigada por esses momentos especiais que nós lutamos contra o sono, contra o eu da carne, e estamos aqui para te ouvir, para receber a tua graça e a sua misericórdia através do seu Santo Espírito. Abençoe esses queridos irmãos que estão aqui participando conosco, que eles também possam assim, ter força e também a gente possa assim ajudar a outros também unir-se a nós. Mandei o link para várias pessoas, mas nenhuma apareceu. Como é triste, Pai. Como é triste. As pessoas, eles deixam assim o sono tomar conta. E não está na hora da gente ficar dormindo profundamente, não. Está na hora da gente entender que a gente tem que ouvir a voz do Espírito Santo. Então, perdoa as nossas falhas e ajuda nós a cada dia agarrar na chance que temos hoje do Espírito Santo. E Amém. obrigada por essa oportunidade. Continua conosco e daqui a pouco estamos também na sua santa casa de oração para ouvir mais e honrar o seu santo grande nome. Obrigada por essa oportunidade. Por Jesus. Amém, Pai Santo. Amém. Amém. Gero? Ouvindo? Oi? Tá ouvindo aí? Agora sim. Senhor Deus, mais uma vez aqui estamos, ó Pai, para elevarmos a Ti a nossa adoração, o nosso louvor. Querido Pai, nós queremos Te agradecer, ó Deus. Agradecer por Tua bondade, por Tua misericórdia, por Tua proteção. Agradecer, sobretudo, pela oportunidade preciosa de estarmos aqui já nas primeiras horas do Teu santo dia para elevar o nosso louvor, o nosso agradecimento a Ti. Querido Pai, muito obrigado. Obrigado pela vida. Obrigado por tantas bênçãos que Tu tens otorgado a cada um de nós. Também queremos pedir, ó Deus, queremos interceder, ó Pai, sobre alguns pedidos, algumas necessidades que temos. A primeira delas, ó Deus, que o Teu Santo e bom Espírito se faça presente em nossa vida cada dia. Que o Teu Santo e bom Espírito nos ajude a vivermos conforme a Tua vontade. Sozinho não podemos, ó Deus. Carecemos e imploramos o poder do Espírito Santo a cada instante ao nosso lado.
Por abençoar cada pessoa que está aqui nessa reunião, Pai. Se aqui eles estão, ó Deus, porque eles também têm fome e sede de aperfeiçoamento espiritual. Ajude-os, ó Pai. Fortalece a fé de cada um. Senhor Deus, perdoe os nossos pecados. Restaura a nossa espiritualidade a cada dia. Senhor Deus, eu quero te pedir pelo meu filho, pela minha esposa, pela minha sogra, que mora conosco. Dê a ela, Senhor, vitalidade, dê a ela saúde sempre. Quero fazer uma oração pela minha esposa, no sentido de que ela possa melhorar, Senhor, as dores que ela sente nas costas. Agora os pés dela começaram a doer. Resistir, Senhor. Ela precisa muito se locomover para cuidar da mãezinha dela. Também resolver os seus problemas. Por favor, Senhor. Ajude, Pai. Ajude, restaura. Fortalece, Senhor Deus, a saúde dela, aliviando essas dores. Pai, abençoa a tua igreja em todo este mundo. Abençoa os líderes da tua igreja. Eu peço uma oração pelo trabalho, que se o tempo permitir, as condições do tempo permitir, estaremos realizando hoje aqui no Cangueriquado, e a entrega dos livros, Senhor. Por favor, meu Deus, que teu Espírito Santo seja o nosso guia. Querido Deus, eu oro pelas pessoas que estão se decidindo pelo batismo, Pai. Eu oro pela irmã Neuza, pelo irmão José Neves, né, que é o esposo dela, esse casal que tem estudado também. Eu oro também, Senhor Deus, pela Zanaide, que o poder toque no coração dela para que haja uma conversão genuína. Eu oro pelo Cláudio, o esposo da irmã Mari, quando decidir pelo batismo, que esse homem não venha desanimar, mas que a sua vida seja colocada inteiramente nas tuas mãos. Oh Deus, de misericórdia, abençoe a todas as pessoas, Pai, que têm fome e sede de justiça, que querem aprender, coloque no nosso caminho, Senhor. Coloque diante de nós pessoas de coração sincero, que tem fome da palavra de Deus, que querem descobrir a verdade, para que possamos, Senhor Deus, orientar essas pessoas, estudar com essas pessoas, para que o Espírito Santo converta essas pessoas, porque não somos nós que não fazemos, é o teu Espírito, mas usa-nos como instrumentos teus para atingir os teus objetivos. Pai de misericórdia, sobre todas as programações que haverá hoje durante o dia, em todas as igrejas, seja na parte da manhã, seja na parte da tarde, onde estaremos também participando de uma cantata, né? O Trio Aliança, mais o Trio de Nova Brasília, na igreja de Vila Nova, hoje a partir das 5 da tarde. Por favor, Pai, aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor, que isso possa também alcançar os corações das pessoas. Senhor Deus, coloca no nosso coração a humildade, coloca no nosso coração sempre a simplicidade, né? Para admitirmos que não somos nada, para admitirmos que tudo vem do Senhor. E toda a honra, e toda a glória, e toda a adoração deve ser dada a Ti. Perdoa os nossos pecados, Pai. Eu peço também oração pelo meu irmão Cláudio, Senhor. Sabe que ele fez alguns exames, houveram aí algumas alterações, inclusive tendo que haver uma cirurgia. Pai, por favor, esteja ao lado dele, restaura a saúde dele, Pai. Se for a tua vontade, o teu querer, realiza um milagre. Assuma o controle de toda essa situação, para que isso possa ser resolvido conforme o teu querer, conforme a tua vontade. E a tua vontade deve sempre prevalecer. Amém. Perdoe os nossos pecados, fica conosco, tenhas de piedade de nós. Nós rogamos por Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Pai, continuando aqui esse momento de intercessão, nesses 7 minutos eu gostaria de
de solicitar ao Senhor uma, uma petição especial para os irmãos e irmãs que estão discipulando alguém para o Senhor em nosso distrito. Temos uma tabela, Senhor, ao qual nós temos orado e intercedido por esses irmãos, por essas irmãs. Pelo menos das que eu sei, eu tenho intercedido e quero aproveitar esse momento aqui de oração mais uma vez e assim o fazer. Coloque em tuas mãos, Pai, a irmã Gabriela, que tem dado estudo para um jovem lá em Maruí. Ajude, Pai, porque ele está um pouco assim moroso com relação ao estudo e isso tem trazido talvez algumas tristezas ali no coração da Gabriela, medo, né, na parte dela, mas restaure aí e tomara que dê tudo certo. Intercedo também, Senhor, pelo irmão Cláudio, que está ministrando também estudos para pessoas, né? Inclusive estive ali visitando um casal que ele está dando estudos bíblicos, né? Que é ali o seu Luiz e a Alice. Pai, uma situação bem delicada. Me dê sabedoria para poder ajudar aqueles dois na decisão que eles já tomaram no coração. E aproveitando, né? Toma o teu servo em tuas mãos aí, não sabia dessa informação ao qual o irmão Gero traz, por interceder pelo seu irmão no sentido de saúde, né? Senhor, também intercedo pelo Luiz e pela Tainá, que estão ministrando estudos a uma família, né? Eles me disseram o nome esses dias, mas eu esqueci o nome, tem que anotar aqui o nome deles. E eu sei que o Senhor está à frente aí dessa família, desse grupo de pessoas que querem e estão buscando o Senhor em espírito e verdade. Intercedo também pelo Neno e a Silvana, que cuida ali do Clube de Desbravadores, em Maruí, e também dão estudos bíblicos de forma particular a outras pessoas, tanto do clube quanto fora do clube, que o Senhor os use poderosamente ao ministrar esses estudos. Intercedo também pelo Celso e pela irmã Olina, que também estão ministrando estudos. Ainda não conheço quem são, mas logo estarei ali junto com eles para acompanhar e saber quem é e poder dar o suporte que essas ovelhas também precisam. Intercedo pelo irmão Edilando e a irmã Jadna, que já tem pelo menos 2 discípulos que se entregaram ao Senhor, a Diana e o Edclay, pelo menos no tempo que nós estamos aí com eles, conhecendo, né, esse distrito, servindo esse distrito, e há outros que também o Edilando está ministrando a pessoas que querem estudar a tua palavra. Confirme a tua graça sobre eles e os ajude nesse processo de discipulado, Senhor Jesus. Intercedo também pelo irmão Júnior. Não conheço quem são as pessoas que ele está dando estudo, mas estarei em breve entrando em contato. Intercedo pelo irmão Vandinho e sua esposa Isaura, cuja Márcia, cujo Léo, o Israel, e a Patrícia estão recebendo estudos bíblicos. E coloco esse povo em tuas mãos mais uma vez. O Evandro e a Gislaine, que levaram recentemente a irmã Carla ao batismo e estão orando agora para que o Senhor coloque outra pessoa no caminho deles e continuarão discipulando a irmã Carla. Oro e intercedo também pela irmã Ruby e a Cirlei, que dão estudo juntas, e a Cirlei também dá estudo separado para outras pessoas. Intercedo também, Pai, pela irmã Glória, que está dando estudos bíblicos parece que a sua vizinha, e também pelo irmão Irã, que eu fiquei sabendo que está dando estudos bíblicos. Não sei se eu esqueci de alguém aqui de Nova Brasília, mas intercedo também pela minha esposa Jéssica, cuja filha na fé está um pouco assim, talvez não tão fortalecida. Intercedo por ela, Pai, pela Stephanie, que teu Espírito tome conta da vida dessa menina para tomar boas decisões. Intercedo também por mim, que estou dando estudos bíblicos ali, agora o Senhor aumentou mais alguém para estar ali estudando a Bíblia com a gente. A gente louva o Senhor por isso, que é o Diego. E nossos estudos estão bem legais, está bem bacana. Continue sendo assim pela honra e glória do seu nome. Intercedo pelo Carlos e pela Carla. Eles têm um casal que já tomaram decisão, que é o seu Saul e a dona Salete. Estamos cuidando ali dos detalhes com relação ao casamento. E pedimos para que eles continuem firmes e fortes. Eles têm frequentado ali a igreja de Nova Brasília. Casalzinho muito querido. E
temos também sapiência de que eles estão dando estudos bíblicos para outras pessoas ali no Riacho, que ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas logo vamos ter essa oportunidade. Intercedido pela Ziza, Preta e Ladir, que estão ministrando estudos bíblicos para crianças, juvenis, ali nas bandas do Riacho. Intercedo pela Eliette, ó Pai, que ministra estudos para o jovem Arthur e para o Paulo. E também vai começar um pequeno grupo, dando continuidade na Semana Santa. Falando nisso também, quero interceder pelo Genivaldo. Aproveitando de que me lembrei aqui, pelo que eu entendi, o pequeno grupo que estava ali na Semana Santa vai agora iniciar uma classe bíblica, podemos dizer assim, na casa da irmã Nila, se eu não me engano, e que o teu Espírito conduza ele nesse processo e que as pessoas aprendam de Jesus e tomem suas decisões. Amém. E pelo Gero, que tem ministrado estudos bíblicos, para o José, para a Neuza e outras pessoas mais também. E além daquelas que já se entregaram ou já tomaram decisões para o Senhor, como a Mari e seu esposo. Peço também pelo Célio e a Zeuraide, pelos seus filhos na fé. O Clayton e a Mirinha, que estão dando estudos bíblicos para a sua norinha. O Marcos e a Laís, que estão dando estudos bíblicos para, acho que para um parente, uma parenta do Marcos. O seu Valdeci e a irmã Ana, que iniciaram estudos bíblicos aí. A Eduarda, a Duda Dalém e Dalêncio, né, que está dando estudos bíblicos, ministrando estudos bíblicos, dando continuidade no processo discipulado ali para gêmeas e talvez outros também. E o Victor e o Juan, um dos poucos adolescentes aqui do nosso distrito que estão conduzindo o seu amiguinho Cauã para os caminhos de Jesus. Talvez tenha pessoas que eu não sei, Senhor. Nós estamos fazendo essa tabela para poder dar o suporte necessário. Eu, como seu servo, quero ajudar esses irmãos, quero motivá-los nessa tarefa linda e bonita de obedecer aos teus mandamentos no tocante a cuidar de pessoas. Todas essas pessoas precisam do teu Espírito. Eu preciso do teu Espírito. Para que, cheios do Espírito, o Senhor nos leve a ser motivados a falar de Jesus, a cuidar de pessoas, a zelar por elas, a orar com elas e atender às suas necessidades e levá-las principalmente ao mais importante, que é a Cristo, que é a salvação. Do mais, te agradecemos por tudo. E encerramos aqui nosso encontro 7 de hoje, para a honra e glória do seu nome, tendo a alegria do próximo na semana que vem. Em Cristo Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Vamos aí tirar a foto. Olha ali para a tela. No 3, hein? 1, 2, 3. Fechou. Um grande abraço a vocês. Que a graça de Jesus esteja com todos vocês, viu? Grande abraço. Sábado a todos. Amém. Bom sábado. Irmão Gero. Oi. Rapaz, ontem foi uma luta, viu? Chegamos lá na casa lá do